Olá, bem-vindos! Para o Minutos Corporativos de hoje, o bate-papo é com Liana Montemor, diretora técnica e estratégia em Coachem no Grupo Polar, empresa especializada em soluções inovadoras para o segmento. Liana, tudo bem com você? Bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui no Minutos Corporativos. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o assunto é a cadeia logística do frio e suas especificidades. Nesse episódio, a gente vai falar como a tecnologia e soluções logísticas customizadas podem fazer a diferença nesse setor. E aí, Liana, para a gente começar, eu gostaria muito que você nos contasse rapidamente sobre sua expertise. Há quanto tempo você atua nessa área da logística de frio e quais são as experiências mais marcantes em sua trajetória? Eu trabalho no Grupo Polar há 15 anos, né? Eu sou farmacêutica, tenho pós-graduação em cosmetologia, nunca usei isso, a não ser para comprar shampoo, como ninguém. E faz 15 anos que eu estou à frente dos trabalhos relacionados a cold chain, então a Polar se tornou uma grande referência. Esse foi um trabalho que nós fizemos juntas, né? E atrás de muito conhecimento internacional, inclusive, muitas viagens para descobrir o que estava sendo feito lá fora para que a gente pudesse aplicar aqui no Brasil. Então, eu sou muito grata pelo Grupo Polar, pela oportunidade, pela confiança. E eu sei que, obviamente, teve muito empenho da minha parte também, né? Para poder chegarmos a ser referência nesse tema no país hoje e até numa carreira internacional aí que a gente está traçando junto com a IATA, como validadora do CIV Pharma, que é eu e a Paula Gomes, que trabalha comigo no Grupo Polar, nós somos as únicas validadoras dessa certificação aqui no Brasil. Então, é uma trajetória muito legal. Muito bem, maravilhosas, parabéns. Obrigada. Agora, focando no setor, a gente sabe que esse segmento bem específico, né? E que o transporte e o armazenamento de produtos refrigerados possuem características próprias, que demandam uma maior atenção. Sendo assim, quais seriam os principais desafios desta área? Nossa, menina, falar de desafio na cadeia logística de medicamento controlado é um grande desafio, né? Porque é desafio que não acaba mais. Bom, quando a gente fala sobre vacina, produtos que requerem temperatura como, por exemplo, de 2 a 8 graus, o nosso grande desafio, imagina, esses dias eu li uma frase que era assim, imagina você transportar uma garrafa de água no deserto, sem deixar aquecer e sem deixar congelar. Esse é o nosso desafio o tempo todo, né? E eu acho que essa frase traduziu bastante o desafio que a gente passa. Quando a gente pensa em logística, falar das dimensões do Brasil, das nossas dificuldades aqui, é chovendo molhado, né? Porque todo mundo sabe que nós não temos estações do ano definidas, que a gente tem uma tropicalidade que só prejudica toda essa distribuição, né? O tamanho do país. Mas, assim, existe muito a ser melhorado, através de planos de contingência, através de processos que sejam estabelecidos, né, com procedimentos visando as boas práticas, com treinamento. Então, assim, Ana, o que eu tive a sensação agora na pandemia? As pessoas descobriram cadeia do frio, né? Parece que cadeia do frio chegou agora no país, faz um ano, junto com a pandemia. Nem isso, né? Chegou junto com as vacinas. E não, cadeia do frio existe no país desde que existe o transporte de qualquer medicamento com temperatura controlada, né? Então, um lado que eu vejo como positivo da pandemia foi trazer aos olhos tanto das entidades de classe, quanto do governo, quanto das empresas logísticas, né, que estão atuando nisso, como também da população final. Então, eu acho que agora, como é um assunto que é o tema, né, a bola da vez, todo mundo está olhando para esse cenário, mas isso sempre existiu. Então, assim, eu tenho um hashtag angústia quando a gente vê lá que uma criança foi capaz de desligar a energia de um posto de saúde e muitas doses da vacina contra a Covid foram perdidas. Quer dizer,
um processo tão simples, onde uma criança é capaz de intervir, né? Cadê o plano de contingência, o plano A, B, C, D, para que isso não acontecesse? Nós estamos atendendo outros operadores logísticos no país, né, de cidades específicas que estão fazendo a distribuição da vacina contra a Covid, e tem muito posto de saúde que não tem geladeira para fazer essa armazenagem, né? Então, como que isso é feito? Quanto de estrutura a gente precisa melhorar no país, né? É absurdo quando você começa a enxergar. Então, você tem, ao mesmo tempo que você tem aquela população ribeirinha que vai ser vacinada e que você vê ali na televisão, o enfermeiro chegando no barquinho para poder aplicar, né, a vacina, a nossa preocupação por trás disso sempre é a temperatura da vacina, a temperatura de manutenção do medicamento, seja ele qual for, tá? Então, é muito legal a gente ver o quanto a sociedade está se voltando para esse tema, né? Está percebendo, mas quanto mais a gente vê, mais a gente percebe que aquilo que a gente mais temia é verdade. A falta de plano de contingência, de preparo, de procedimento. E tem uma coisa importante que eu preciso te dizer, né? Obviamente que numa pandemia, o perfeito, ele é inimigo do bom, né? A gente está apagando fogo o tempo todo. Então, existem mecanismos que são aplicados para poder melhorar essa situação, para poder trazer uma resolução efetiva sem todas as práticas que seriam essencialmente necessárias na aplicação para correção de qualquer problema e etc. Então, a gente está muito nesse empenho de ajudar as empresas a tornar realidade, né, aquilo que é uma boa prática e aquilo que minimiza os problemas na logística. Porque no final do dia, Ana, sabe o que a gente quer? A população imunizada e não apenas vacinada, né? E imunizar significa aplicar um medicamento que traga a eficiência necessária que ele se propõe, e não simplesmente aplicar a vacina, né? Vacinar, mas a gente quer imunizar. Bonito, é isso mesmo. E você estava falando da questão de planos, né? De ter vários planos. Uma das coisas que a gente aprendeu também na pandemia foi a ter vários planos, né? Se não tínhamos até então, só tínhamos um, a gente aprendeu a ter vários, né? Então, mais uma lição mesmo aprendida, muito bom. E aí, a gente está falando só de desafios, sem dúvida, uma das maiores da atualidade envolve a questão da distribuição, né? Quais são as principais dificuldades neste aspecto, em especial, neste aspecto da vacina? Da vacina? Nossa, são várias, Ana, são várias, porque do mesmo jeito que a gente tem esse problema que eu estava falando para você dos postos que não tem como receber essas vacinas, então a gente está criando formas de fazer armazenagem sem ter propriamente dito uma geladeira, então esse é um grande desafio. Garantir que, se um posto tem uma geladeira, que ela esteja qualificada, mantendo a temperatura. Nosso grande desafio é sempre a manutenção da temperatura, porque, veja, são muitos elos dentro dessa cadeia. E cada um desses elos, existe uma fragilidade, uma possibilidade desse rompimento desse elo, né? Quando eu rompo um elo, significa que eu estou expondo essa vacina a uma temperatura diferente daquela que ela precisa ficar armazenada e ser transportada, e com isso eu posso causar uma ineficiência desse medicamento. Então, eu posso ter uma vacina que não esteja mais fazendo o seu papel, né, no organismo, ela pode ter perdido a sua estrutura e, em função disso, ela não vai trazer a imunização necessária. Então, pensa que desde que essa vacina é produzida até ela ser aplicada nos nossos braços, ou, né, a gente ainda está aqui em centros grandes, onde a gente tem uma estrutura, uma capilaridade muito melhor para a aplicação dessa vacina. Mas imagina quando essa vacina vai chegar até a população ribeirinha, até uma aldeia indígena, né, em cidades onde a gente não tem toda a estrutura que a gente tem em grandes centros. Então, a gente manter o tempo todo, em todos os elos, essa vacina na temperatura ideal. Esse é o nosso grande desafio. E não só através dos mecanismos que a gente utiliza para o transporte,
mas também do mecanismo que a gente utiliza para o armazenamento, que é a geladeira, né? A câmara fria, a geladeira. Então a gente vê muitas fotos assim na mídia, né, na TV, de uma caixa de isopor fechada dentro de uma câmara fria. Aí você já começa a pensar num monte de coisa. Você fala, será que aquela caixa tem gelo? Porque se tiver gelo dentro daquela caixa e aquele gelo estiver maturado, congelado, e essa caixa estiver dentro de uma câmara fria, a gente vai ter o congelamento dessas vacinas. Nossa. Então a gente não pode pensar só no passou de 8 graus, como por exemplo a vacina Coronavac, mas o quanto também desce de 2 graus, né? E tem o congelamento. Então, realmente, assim, é muito desafiador manter. Muito desafiador, Liana do céu, né? Agora começar a prestar atenção também. E aí, como que a gente faz para evitar os problemas de consequências de desperdício? Sobre o desperdício, a gente entende que é quando tem, né, esse problema da cadeia do frio e nós temos a ineficiência. Infelizmente, a vacina, ela não é como um tomate que está podre na geladeira e você consegue enxergar, né? Quando você pega um frasquinho de vacina que ele não está congelado, ele ultrapassou a temperatura, ou a vacina desceu de 2 graus, e você depois pega esse frasquinho, não é visual, você não consegue enxergar, não é igual um pão embolorado que você fala, esse pão tá bom para comer, vou descartar, né? Cheiro, né? Enfim. Não dá para a gente ver, a gente não consegue perceber isso. Então, o ideal é a gente aplicar as boas práticas de armazenagem e transporte. Então, vamos falar do que é o mundo ideal, né, Ana? A gente teve agora, no dia 16 de março, a implementação da RDC 430, que dispõe sobre as boas práticas para armazenagem, distribuição e transporte de medicamentos, em especial medicamentos. E no artigo 84 dessa legislação, existe a preconização do monitoramento da temperatura dos produtos termoláveis, né? Então, termolável, eu estou falando de qualquer produto que tenha a sua temperatura máxima igual ou inferior a 8 graus. Então, por exemplo, a vacina está dentro desse grupo, que é uma decisão muito sábia, para que a gente possa monitorar a vacina. Então, pensa, a gente colocaria data loggers, né, que são como testemunhas eletrônicas dentro dessas caixas, para avaliar se durante todo o seu trânsito, durante todo o seu tempo de transporte, ela manteve a temperatura. Então, essa é uma das formas, né? Existem outras, mas é uma das formas da gente garantir a eficácia dessa vacina e garantir que não haja esse desperdício por conta de uma temperatura errada, né? Então, isso é um processo que hoje, do que nós estamos acompanhando, não está acontecendo, né, de forma homogênea. Essas vacinas não estão sendo transportadas com os monitores de temperatura, mas, de novo, né, numa situação pandêmica, onde nós fomos pegos de surpresa, né? Nem sempre isso é possível. E isso, pelo amor de Deus, não é um apelo para a população não se vacinar, muito pelo contrário, né? Não, são informações, nossa, úteis para a gente entender, imunizar, pelo amor de Deus, né? E você sabe, Ana, tem um fato muito interessante que eu queria te contar. A semana passada eu recebi a ligação de uma mãe que tem uma criança tomando o hormônio do crescimento, e essa mãe estava muito preocupada com a armazenagem desse produto. Então ela me ligou e falou: olha, eu tenho aqui uma geladeira dentro da minha casa, mas eu moro numa área onde vira e mexe, a energia acaba, né? A gente sabe que esses tempos de chuva, principalmente aqui em São Paulo e nos arredores, né? A gente tem muito queda de energia. E ela falou: eu estou muito preocupada. E o meu filho, eu tenho guarda compartilhada com o pai, todas as vezes que o meu filho precisa ir para a casa do pai, como que eu transporto esse hormônio do crescimento? Olha, eu fiquei assim indignada. Eu falei: ô mãe, você é maravilhosa, cara, porque você está tendo insights pertinentes à cadeia do frio, sendo uma consumidora final, né? A última milha, que é como a gente chama. E eu falei: eu vou te ajudar. Inclusive, a gente vai fazer um webinar para essas mães, né? Que transportam esse medicamento e que têm essa preocupação.
Porque essa é uma preocupação, Ana, não apenas do detentor do registro, que é quem fabrica o medicamento, o operador logístico, né, quem faz a operação contratada da indústria, o transportador, o distribuidor, o posto de saúde, quem entrega. É uma preocupação que tem que existir até na cadeia final, até na última milha dessa cadeia, que é essa mãe que aplica o medicamento nessa criança, né? Então, assim... Nossa, eu fiquei arrepiada aqui, e sabe que depois você me passa mais informações sobre isso, a gente vai deixar aqui para quem quiser acompanhar esse webinar, ele vai ser aberto? Sim, ele vai ser aberto, a gente está programando ele para maio, porque o nosso objetivo é poder trazer um pouco de informação, lógico que os requisitos, né, a gente vai até fazer a qualificação da geladeira dessa mãe, mas obviamente os requisitos aplicados na qualificação da geladeira dela não será o mesmo que a gente tem dentro da indústria, então também a gente está tomando esse cuidado de trazer aquilo que é essencial para a manutenção do medicamento dentro de uma realidade caseira, né? Então, por exemplo, dentro do nosso e-commerce, que é o Polar Store, né, nós temos diversas soluções para essas mães e para o paciente final transportar os medicamentos. Então, Ana, no passado, a gente recebia muitas ligações, assim, de consumidores finais mesmo, falando, olha, eu preciso viajar, eu vou fazer uma viagem de avião, eu vou ficar 12 horas dentro do avião, como é que eu faço com o meu medicamento, né? E eu sempre achei fascinante isso, porque é uma preocupação de quem está no final da cadeia. E aí nós criamos esse canal, que nós temos as bolsas térmicas qualificadas, para trazer esse tipo de recurso efetivamente para poder garantir, porque de nada adianta eu ter todo o cuidado dentro da indústria, do operador, do distribuidor, do transportador, e uma mãe deixar, por exemplo, né? Eu tô falando mãe porque foi a Lia, maravilhosa, que me ligou, mas a mãe, o pai, a avó, o avô, a própria pessoa, deixar esse medicamento dentro do carro, por exemplo, em dias quentes, deixar essa, mesmo que for uma caixa de isopor, né, esse equilíbrio da quantidade de gelo que eu coloco, então hoje tá calor, eu ponho muito gelo, amanhã tá frio, eu ponho pouco, isso faz toda a diferença, então eu posso ter o rompimento da cadeia logística e da cadeia do frio junto com o paciente final. Então, assim, eu achei maravilhoso o insight dessa mãe. Olha, isso é utilidade pública, né? Que a gente precisa de informação mesmo. Então, parabéns e que esse canal de comunicação de informação assim, aumente, se multiplique mesmo. Parabéns. Obrigada, Ana. Muito bom. Ó, e aí, falando a tecnologia, ela pode ser uma aliada nesse processo. Na verdade, ela é bem aliada nesse processo de garantir uma logística eficaz, não apenas no caso das vacinas, mas para toda a cadeia do frio? A tecnologia? Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. Primeiro que quando a gente fala, né, de novo, vem muito de encontro com a implementação da RDC 430, que foi muito bem colocada pela Anvisa, né, na proposta sempre de manter a qualidade de vida da população final, né? Quando a gente fala da tecnologia, eu tenho tanto a aplicação de data loggers dentro dessas caixas, mas eu tenho sistemas que nos dão um recurso muito melhor, que é o sistema de monitoramento online, né? Então, agora a gente fala da indústria 4.0, agora a gente está falando da cold chain 4.0, da cadeia do frio 4.0, que é quando a gente tem, por exemplo, esses sistemas de monitoramento online dentro da caixa e você consegue tomar ações para evitar a exposição de temperatura fora da faixa recomendada no registro do produto, né? Então, como eu estava te contando, a gente está fazendo a operação de uma das prefeituras, né, de uma cidade mineira, junto com a distribuição da vacina, e eles não têm geladeira dentro do posto, e aí a gente estava fazendo um plano aí, né, que não é nem o A, nem o B, nem o C, mas um plano D de contingência, que seria manter esses sensores, né, que você consegue ver através do monitoramento online, então a farmacêutica vai estar lá sentada na mesa dela e vai saber o que está acontecendo dentro do posto de saúde com a vacina, que não tem como estar sendo armazenada dentro da geladeira, mas que vai estar sendo armazenada dentro de uma caixa térmica, seguindo todas as recomendações de qualificação e etc.
Então, a gente consegue, além de ver a geolocalização, a gente consegue ver a temperatura, não no caso da vacina, mas para outros produtos, obviamente, que necessitam do controle, né, e do monitoramento da umidade, vibração, abertura de porta, né? O que significa abertura de porta? Significa se alguém abriu a caixa da sua vacina, né? Ou quando ela está dentro de um caminhão, por exemplo, se teve a violação, se teve a manipulação dessa carga. Então, esse é um recurso que nos traz o diferencial da tomada de ação antes do problema acontecer. Você consegue se antecipar ao problema e intervir no problema, né? Tomar uma ação efetiva para evitar a perda desse medicamento. Então, a tecnologia, sem dúvida, nos auxilia demais nessa parte. Com certeza. E aí, Liana, você consegue dizer quais seriam assim, as principais inovações no mercado hoje dentro da cadeia? A gente tem uma inovação, são esses equipamentos, né, que a gente faz com o sistema de monitoramento online, e o melhor de tudo, eles atendem às novas exigências regulatórias, então a RDC 430, essa é uma grande vantagem. Ele é um sistema computadorizado validável, então ele atende também outras legislações, como, por exemplo, a CFR 21, parte 11, né, que é do FDA. Então, a gente tem uma seguridade de dados muito grande. E para a cold chain em si, a gente tem outras tecnologias que foram favoráveis. Então, quando a gente tem que manter a temperatura de um produto numa faixa muito estrita de temperatura, nós temos também hoje uma nova tecnologia que são os PCMs, que são os materiais de mudança de fase, né? São gelos diferenciados, vamos falar gelo porque fica mais fácil de entender, mas são elementos refrigerantes que possuem uma alteração no seu ponto de fusão. Então vamos lá, ponto de fusão da água 0 grau, tá? Com essa tecnologia, eu consigo colocar aditivos que eu consigo regular o ponto de fusão que eu quero. Então, eu proporciono uma estabilidade térmica da embalagem muito melhor, muito superior. Então, a gente pensa assim, um produto de 15 a 25 graus. É uma faixa muito difícil da gente qualificar, porque se eu tenho muito gelo, baixa de 15, se eu tenho pouco gelo, não mantém até 25 pelo tempo que eu necessito. Então, através desses gelos, né, que são materiais de mudança de fase, por isso Phase Change Material, né, PCM, eu tenho uma regulação desse ponto de fusão e uma estabilidade muito melhor dentro da faixa preconizada, por um tempo muito maior, né? Então, até hoje, nós conseguimos fazer isso com elementos refrigerantes eutéticos muito mais simples do que esses, através de alguns mecanismos, como tempo de ambientação de gelo, colocação, né, incremento dentro dessa caixa de materiais auxiliares, como, por exemplo, placas de isopor ou mantas térmicas. Então, são modelos também eficientes. Mas esse modelo de PCM, ele tem uma operação mais simples, tá? Então, ele tem uma garantia melhor. E aí, outras partes, né, que podem ser aplicadas, como, por exemplo, diferentes materiais de embalagem, diferentes materiais de isolamento térmico, que são tecnologias mais avançadas para poder trazer um desempenho melhor das caixas térmicas. Então, essas tecnologias de isolante, junto com esse gelo, ele tem um potencial muito grande para estabilizar ainda mais a temperatura. Então, tecnologia é o que não falta, né? E o Grupo Polar está sempre à frente para entender o que é necessário e trazer uma solução para o mercado. Que uma aula, né, física. Nossa, muito esclarecedor, eu adorei, muito obrigada. Acho que a gente não consegue imaginar, né? A gente ouve falar, noticiar dessa questão de logística, de chegar, de não ter freezer e ter congelar, mas, nossa, a gente não faz ideia. Que bom, agora a gente passa a dar muito mais valor nisso, que bom, que ótimo, Liana, muito obrigada. E aí, eu cheguei numa pergunta aqui, a gente ficaria aqui muito mais falando sobre isso, nossa, incrível, que é a perguntinha que não quer calar dentro do Minutos Corporativos, que é a seguinte: Liana, se você pudesse conversar com alguém no seu âmbito profissional ou pessoal, com quem você falaria? Você sabe que a gente tentou fazer essa entrevista semana passada, né, Ana? E você tinha me feito essa pergunta de forma informal e eu fiquei pensando nela.
E olha que maluquice, né? Eu pensei que primeiro eu gostaria de conversar com Einstein. Então, eu gostaria de fazer perguntas muito específicas com relação à física e à distribuição da temperatura dentro dessa cadeia, né? Porque, assim, muitas vezes a gente que está ali na prática, lidando com isso, e estudando e tentando entender um monte de porquês, a gente não chega em respostas, né? É um processo muito específico que a gente tem pessoas com conhecimento, mas poucas pessoas com conhecimento. Então, a primeira pessoa que eu pensei foi, podia ter um tete-a-tete com o Einstein para ele me explicar algumas coisas aqui, né? Menina, ia ser uma loucura. Será que ele está achando de tudo isso, meu Deus? Então, primeiro eu pensei nele, para ir para a parte técnica mesmo. E tem uma pessoa que eu admiro muito, né? E eu já li sobre a biografia dessa pessoa, e eu vi o filme, e acompanho a trajetória, e eu acho ela um exemplo, que é a Michelle Obama. Né? Ela é uma mulher negra, que teve que vencer muito preconceito para estar ao lado do marido naquela posição. Ela não ficou na sombra do marido, né? Ela trabalhou muito em causas humanitárias, em causas sociais, então ela fez a diferença, e me admira muito pessoas que fazem a diferença, né? Porque eu sempre digo assim, Ana, a vida ela é um palco, cara, ela é um teatro, né? Você pode subir no palco e fazer a diferença, ou você pode ficar sentada na plateia. E não há mal nenhum sentar na plateia, que fique claro, tá? Mas se você almeja, se você quer ter um diferencial, se você luta por causas, subir no palco faz toda a diferença, né? E a partir do momento que você tem o entendimento da sua autorresponsabilidade de atuação na vida, eu acho que isso te abre muitas portas, te traz muitas possibilidades. Então, agenda aí, meu papo com a Michelle Obama, tá? Se você conseguir intermediar para a gente. Eu acredito que tanto Einstein quanto ela iam querer conversar muitíssimo com você, Liana, porque é mulher, é pessoa que faz, é ser que faz diferença no mundo, isso é maravilhoso, e que bom, seria um papo ótimo. Quem sabe, não é, minha linda, logo mais? Pensando, ela também deve ter muito o que falar sobre toda essa pandemia, tudo isso que está acontecendo, com certeza, né? Com certeza. Certamente. E você estava falando da questão de não ter problema nenhum estar na plateia, né? E aí eu fiz o sinal de bater palma, mas nem sempre a gente recebe só aplausos, né? Porque realmente quem está disposto ali, tá com suor, com sangue, porque não é fácil estar no palco, na arena, né? Não é. Quanto mais alto você tá, né, Ana, mais pedras vão tentar te tacar. E, logicamente, você vai estar mais em evidência, e, logicamente, você vai estar mais exposto, vulnerável. Então, também existe aí a coragem de ser vulnerável, né, para chegar onde você quer. De aceitar, e é isso, né? Mas... Então, põe mais uma no papo. Brené Brown. A coragem de ser imperfeito, mais forte do que nunca. Você deve estar lendo o livro, né? Eu li todos dela, e já vi também no Netflix o TED dela, a palestra dela, ela é maravilhosa. Está na arena, né? Não é fácil, não. Mas, Liana, só jogam pedra na árvore que tem frutos, né? Verdade. Verdade. É, isso aí. Então, continuemos. Olha, maravilhoso o nosso bate-papo aqui do começo ao fim. Eu quero agradecer muitíssimo, assim, a sua disponibilidade, a sua graciosidade em colocar todas essas informações de uma maneira que a gente consiga entender utilidade pública mesmo, como vem falando aqui, né, e dividir todos esses pensamentos com você. Muito obrigada, parabéns, continua, a gente está torcendo por você e por todo mundo que está nessa linha de frente, que está fazendo toda a diferença, e há muito ainda que ser comemorado, com certeza. Muito obrigada, Liana. Eu que te agradeço pela oportunidade de falar de um assunto que é tão apaixonante para mim. Obrigada. Seus olhos brilham muito, esse sorriso no falando disso tudo. Que bom, que ótimo, então, para a gente que tem vocês aí. Obrigada, tá? Obrigada, um beijo grande. E acho que a gente volta para falar mais, com certeza, em outras oportunidades. Obrigada. E você que está aqui conosco no Minutos Corporativos, continue com toda a programação que a Intermodal tem para você. Muito obrigada.